Existe uma oração que você parou de fazer em voz alta, uma súplica que, de tanto ser repetida, sem uma resposta aparente, se tornou um sussurro cansado, dito apenas no silêncio do seu coração. Talvez ninguém saiba, mas essa conversa silenciosa entre você e Deus se tornou a trilha sonora da sua vida. É o primeiro pensamento ao acordar e o último suspiro antes de dormir. É o gemido abafado no meio da noite, quando a dor física ou o tormento da alma não te deixam em paz. Se isso ressoa em você, se essa descrição toca em uma ferida escondida, então entenda, esta mensagem não chegou até você por acidente. Ela é um resgate. Meu amigo, minha amiga, há um peso nos seus ombros. Um peso que você aprendeu a carregar com um sorriso no rosto, com um "está tudo bem" na ponta da língua. Mas é um peso esmagador. É o fardo de uma enfermidade que a medicina rotulou como crônica. É a sombra de uma depressão que teima em roubar as cores do seu mundo. É a ansiedade sufocante que transforma cada pequeno problema em um gigante intransponível. É a dor de um relacionamento quebrado, de um sonho perdido, de uma batalha financeira que parece não ter fim. Esse peso não é visto pelos outros. Eles veem sua força, sua resiliência, mas não veem o esforço monumental que você faz a cada manhã apenas para colocar os pés para fora da cama e enfrentar mais um dia. Você tem orado. Ah, como você tem orado! Você já esgotou suas palavras. Já passou noites em claro, com o rosto molhado de lágrimas, negociando com Deus. Você já fez promessas, já jejuou, já clamou com toda a força dos seus pulmões. Você já se ajoelhou no chão frio, descrevendo para Deus, em detalhes, cada sintoma, cada medo, cada pedaço da sua dor, como se ele precisasse ser lembrado. Sua fé já foi vibrante, cheia de certeza, mas a luta prolongada a deixou desgastada como uma roupa velha e puída. A esperança que antes era uma chama viva hoje é apenas uma brasa fraca, ameaçando se apagar a qualquer sopro de má notícia. E o que mais machuca é o silêncio. Não o seu silêncio, mas o que você interpreta como o silêncio de Deus. Você vai à igreja e ouve testemunhos de milagres extraordinários na vida de outras pessoas. Alguém foi curado de uma doença terminal. Outro recebeu uma provisão financeira impossível. E enquanto você se alegra por eles, uma pergunta dolorosa ecoa no seu íntimo quase como uma traição. E eu, Senhor? O Senhor não está me vendo? A minha dor não importa, porque eles e não eu. Essa comparação é um veneno lento. Ela te isola, te faz sentir invisível, esquecido no meio da multidão de fiéis. Você começa a acreditar na mentira sutil de que talvez o seu caso seja uma exceção, que a sua fé não é suficiente, ou pior ainda, que Deus simplesmente não se importa. Essa sensação de abandono, essa fadiga de tanto lutar sem ver resultados, é real. E quero que saiba que Deus a conhece intimamente. Ele não está em um trono distante, indiferente ao seu sofrimento. Ele está ao seu lado. Ele vê a força que você faz para não desmoronar na frente dos seus filhos. Ele ouve o grito silencioso do seu coração, quando as palavras já não conseguem mais sair. Ele conhece o nome de cada lágrima que escorreu pelo seu rosto no escuro do seu quarto. Nada da sua jornada passou despercebido por ele. E é exatamente para você
que se sente no fundo do poço da sua dor, que se sente exausto de tanto pedir, que Ele envia esta palavra hoje. Ele está aqui para dizer: eu ouvi cada oração, eu vi cada lágrima, mas hoje eu não quero que você me peça mais. Hoje eu quero te ensinar a receber. Há uma mudança fundamental que precisa acontecer na sua perspectiva. Uma transformação que vai te mover da posição de quem mendiga por uma cura para a posição de quem toma posse dela como herança. Deus não está te ignorando. Ele está te convidando para um nível mais profundo de fé, um lugar onde você para de focar no tamanho do seu problema e começa a se firmar no tamanho do poder dele. O que você tem chamado de silêncio era, na verdade, um convite para que você parasse de falar e começasse a ouvir. A sua cura não está no futuro. Ela não depende da intensidade da sua próxima oração. Ela já existe e hoje você vai aprender a parar de buscá-la e começar a andar nela. E essa mudança de perspectiva que Deus está te chamando para ter hoje, essa transformação que vai te tirar da posição de quem mendiga para a de quem herda, começa por desmontar uma armadilha. Uma armadilha tão sutil e tão disfarçada de piedade que nós caímos nela por anos, talvez por uma vida inteira, sem sequer percebermos. É a armadilha da súplica interminável. Veja bem, desde pequenos, fomos ensinados, com a melhor das intenções, que a base da nossa comunicação com Deus é o pedido. Aprendemos a listar nossas necessidades, a apresentar nossas queixas, a nos colocar como réus diante de um juiz ou como servos diante de um rei, esperando que nossa insistência, nossa sinceridade, ou talvez a pureza de nossa dor, pudesse finalmente mover o coração dele a nosso favor. Nós criamos um roteiro de oração. Você conhece esse roteiro? Ele começa com a descrição detalhada do problema. Senhor, a dor na minha coluna hoje está insuportável. Mal consigo me mover. O médico disse que não tem mais o que fazer. As contas estão se acumulando. A ansiedade não me deixa dormir. Meu filho está rebelde. Meu casamento está frio. Nós nos tornamos especialistas em diagnosticar nossa própria miséria para o Criador do Universo, como se ele precisasse de um lembrete. Gastamos 90% do nosso tempo de oração pintando um quadro vívido e sombrio da nossa realidade e nos últimos 10% acrescentamos um "por favor me ajude" no final. Então, nos levantamos ainda carregando o mesmo peso e chamamos isso de fé. Dia após dia, essa rotina se repete. A oração se torna um ritual de lamentação. E o que não percebemos é o efeito devastador que isso tem em nosso espírito. Cada vez que você se ajoelha e diz, Senhor, por favor, me cure, você está sem querer cimentando em sua alma a sua identidade de doente. Você está afirmando repetidas vezes que a cura é algo externo, distante, algo que você não possui. Você está treinando sua mente e seu espírito a se verem como vítimas de uma circunstância em vez de herdeiros de uma promessa. Sua oração, que deveria ser uma declaração de posse, se transforma em uma confissão de falta. Ela reforça a sua condição atual em vez de chamar à existência a sua condição futura. Pense nisso por um momento. Imagine um príncipe, o filho de um rei, todo-poderoso e amoroso. Esse príncipe
tem acesso irrestrito ao palácio, às riquezas, a tudo que pertence ao seu pai. Agora, imagine esse príncipe passando seus dias do lado de fora dos portões do castelo, com roupas de mendigo, clamando em voz alta: "Ó grande rei, por favor, me dê um pedaço de pão. Por favor, me deixe entrar." O que o rei sentiria? Ele não sentiria orgulho da humildade do filho. Ele sentiria uma profunda tristeza. Ele diria: "Meu filho, o que você está fazendo? Você não é um mendigo. Você é meu herdeiro. O pão não é algo que você precisa implorar. A casa não é um lugar que você precisa conquistar. Tudo isso já é seu. Apenas entre e tome posse." É exatamente assim que o céu nos vê quando vivemos em um ciclo de súplicas por coisas que já nos foram dadas. Nós agimos como órfãos espirituais mendigando do lado de fora do palácio, quando nosso Pai já nos deu a chave e nos preparou um lugar à mesa. Nós nos acostumamos tanto com a mentalidade de escassez que, mesmo diante da abundância do reino, continuamos a agir como se estivéssemos desamparados. A grande mentira que o inimigo plantou em nosso coração é que Deus é um ser relutante, um rei mesquinho que precisa ser convencido, que ele segura as bênçãos com a mão fechada e que precisamos chorar, jejuar e nos sacrificar o suficiente para que ele, com muito custo, abra um dedo e deixe cair uma pequena bênção. Mas isso não é o nosso Deus. Isso não é o Pai que Jesus revelou. O nosso Deus não é um déspota celestial. Ele é um Pai amoroso, cuja maior alegria é dar bons presentes aos seus filhos. Ele não precisa ser persuadido da sua dor. Ele sentiu cada pontada dela na cruz. Ele não está esperando que você atinja um certo nível de mérito para te abençoar. A bênção foi liberada pelo mérito de Cristo, não pelo seu. A sua súplica constante, vinda de um lugar de dúvida e incredulidade, na verdade, insulta a obra consumada da cruz. É como se estivéssemos dizendo a Jesus: o que o Senhor fez não foi suficiente. Seu sacrifício foi um bom começo, mas agora eu preciso completar a obra com as minhas lágrimas, com a minha insistência. Isso é um erro teológico profundo que nos mantém acorrentados. Nós transformamos Deus em uma máquina de vendas celestial. Inserimos a moeda da oração, do jejum, do bom comportamento e ficamos frustrados quando o produto, a cura, o milagre não cai na bandeja. Mas Deus não é uma máquina. Ele é um pai e o relacionamento com ele não é transacional, é baseado em aliança, em herança. Então, qual é a alternativa? Se não devemos pedir o que devemos fazer, aqui está a chave. Há uma diferença monumental entre o pedir de um mendigo e o pedir de um filho. Quando a Bíblia diz: "Pedi e dar-se-vos-á", não está falando da súplica desesperada de quem não tem certeza se vai receber. A palavra original, no grego para pedir, também carrega o sentido de reivindicar, exigir algo que é devido. É o pedido de um filho que se aproxima do pai e diz: "Pai, o Senhor prometeu. Eu vim buscar o que é meu por direito de herança." É uma oração baseada na promessa, não no problema. É uma declaração de fé no que já foi estabelecido, não uma tentativa de estabelecer algo novo. A armadilha da súplica interminável te mantém focado no problema. Você passa horas descrevendo a montanha. Você mede aí a altura dela, analisa a composição da rocha,
Reclama do tamanho da sombra que ela projeta sobre sua vida. Deus está te chamando para parar de falar sobre a montanha e começar a falar para a montanha. Jesus não disse: orem ao Pai sobre a montanha até que ele a mova. Ele disse: se tiverdes fé, direis a este monte: ergue-te e lança-te no mar. E assim será feito. A autoridade não está em convencer. Deus está em usar a autoridade que ele já nos deu. Sua identidade mudou na cruz. Você deixou de ser um pecador para ser um santo. Deixou de ser um inimigo para ser um filho. Deixou de ser um doente esperando por cura para ser uma pessoa curada, que precisa expulsar os sintomas da doença. A cura não é um destino que você está tentando alcançar. É a sua localização atual em Cristo. Os sintomas, a dor, o diagnóstico. Essas coisas são invasores ilegais em uma propriedade que já foi comprada e paga. E o que você faz com o invasor? Você não implora para que ele saia. Você não tenta negociar com ele. Você usa a sua autoridade como proprietário, mostra a ele o título de propriedade, a palavra de Deus, e o expulsa. Por muito tempo, a sua fé tem sido uma fé passiva, uma fé de sala de espera. Você se sentou no corredor do hospital da vida, esperando que o seu número fosse chamado. Mas Jesus não te chamou para esperar. Ele rasgou o véu, te deu acesso direto à sala do trono e disse: tudo o que é do Pai é seu. A pergunta que o céu está fazendo hoje não é: será que devo curá-lo? Não é: será que ele merece? A pergunta que ecoa na eternidade é: quando ele vai parar de se comportar como um mendigo e começar a agir como o herdeiro que eu o fiz para ser? Quando ele vai parar de implorar pelo pão e simplesmente se sentar à mesa que eu já preparei para ele? A obra já foi consumada. A decisão de Deus já foi tomada. A questão agora não está mais com ele. Está com você. Você está pronto para abandonar a mentalidade de súplica e abraçar a realidade da sua herança? E a chave para abandonar essa mentalidade de súplica, para finalmente sair da porta do castelo e entrar na sala do banquete, está em entender o que exatamente é a sua herança. Está em ter uma revelação tão profunda e transformadora que ela vai reconfigurar cada célula do seu ser e silenciar para sempre a voz da dúvida. E a revelação é esta a verdade mais poderosa, e ainda assim, a mais negligenciada do Evangelho. A sua cura não é algo que Deus vai fazer, é algo que Ele já fez. Eu preciso que você respire fundo e deixe essa verdade penetrar mais fundo do que a sua dor, mais fundo do que o seu diagnóstico, mais fundo do que os anos de sofrimento. A sua cura não é uma promessa futura pela qual você precisa lutar. É um fato consumado no passado que você precisa aprender a receber. Há mais de 2000 anos, em uma colina empoeirada, fora de Jerusalém, algo aconteceu que selou o seu destino e garantiu a sua completa restauração. A Bíblia declara, de forma inequívoca em Isaías, e depois repetido por Pedro: pelas suas feridas, nós fomos sarados. Perceba o tempo do verbo. Não diz, pelas suas feridas, nós seremos sarados. Não diz, nós estamos sendo sarados. A palavra de Deus, a autoridade final do universo, afirma no tempo passado: fomos. É um ato completo, uma transação
finalizada, uma obra terminada. No momento em que Jesus deu o seu último suspiro e disse: "Está consumado", ele não estava se referindo apenas ao perdão dos seus pecados. Ele estava se referindo à sua redenção completa, espírito, alma e corpo. A sua cura foi incluída no pacote da salvação. Ela não é um bônus opcional para os supercrentes. Ela é um direito de nascença de todo filho de Deus. Vamos ilustrar isso de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Imagine que você está sofrendo de uma doença terrível e o único remédio que pode te salvar custa uma fortuna que você jamais teria. É um preço impagável. Você está desenganado, sem esperança. Então, alguém que te ama profundamente, mais do que a própria vida, vai até a farmácia. Ele não negocia o preço. Ele não paga em parcelas. Ele paga o valor total à vista com o recurso mais valioso que existe, o seu próprio sangue. A compra é efetuada. O farmacêutico carimba "pago" no seu receituário. O seu nome está ali escrito de forma legível. O remédio está separado na prateleira esperando por você. Então, essa pessoa te liga e diz: "Meu amado, a sua luta acabou. Eu comprei o remédio. O preço foi pago integralmente. Está na farmácia em seu nome. É seu. Apenas vá e pegue." O que você faria? Qual seria a sua reação lógica e racional? Você passaria o resto dos seus dias ligando para essa pessoa, chorando e implorando: por favor, me dê o remédio. Eu te suplico, tenha misericórdia, pague pela minha cura." Claro que não. Isso seria um absurdo. Seria mais do que falta de fé, seria um insulto profundo ao sacrifício que foi feito. A única resposta apropriada seria a gratidão e a ação. Você se levantaria com o coração explodindo de alegria, iria até a farmácia, apresentaria a receita com o seu nome e pegaria o que já é seu por direito. Meu amigo, minha amiga, a farmácia do céu está aberta 24 horas por dia. O remédio é a cura divina. O preço foi o sangue de Jesus. A receita é a palavra de Deus. O seu nome está nela. E o carimbo "pago" foi gravado na cruz do Calvário. A sua parte não é implorar a Deus para que ele pague a conta. A conta já está zerada. A sua parte é parar de se comportar como um doente desamparado e começar a agir como um herdeiro que vai buscar o que lhe pertence. Você precisa mudar a sua oração de "Pai, por favor, pague" para "Pai, obrigado, porque já está pago. Em nome de Jesus, eu recebo o meu remédio agora." O que aconteceu na cruz foi a maior transação da história do universo. Foi uma troca divina. Jesus tomou sobre si tudo o que nós éramos para que nós pudéssemos receber tudo o que ele é. Pense nisso. Ele se tornou pecado para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Ele tomou a nossa condenação para que pudéssemos receber a sua aceitação. Ele suportou a nossa rejeição para que fôssemos feitos filhos amados. E da mesma forma, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, para que pudéssemos andar na sua saúde divina. Cada chicotada que rasgou as costas de Jesus não foi um ato aleatório de crueldade, foi um ato profético de pagamento. Cada faixa de pele arrancada era um recibo da sua cura. Cada gota de sangue derramada era uma parcela da sua dívida sendo quitada. Quando ele estava pendurado ali, ele não estava apenas
pensando no seu pecado. Ele estava vendo a sua enxaqueca. Ele estava sentindo a sua dor nas costas. Ele estava carregando a sua ansiedade, a sua depressão, o seu câncer, a sua artrite. Ele levou tudo isso sobre si para que você não precisasse mais carregar. Ele se tornou doente com a sua doença para que você pudesse se tornar são com a saúde dele. Isso significa que, espiritualmente falando, não existe mais nenhuma doença ou enfermidade legalmente ligada ao seu nome. O processo judicial foi encerrado no Calvário. O veredito foi dado, curado. O inimigo, o acusador, não tem mais base legal para impor a doença sobre você. Quando ele tenta, ele está agindo como um cobrador fraudulento, batendo na sua porta para cobrar uma dívida que já foi paga. E o que você faz com um cobrador desses? Você não chora, nem implora. Você pega o recibo, o comprovante de pagamento, a palavra de Deus, e o mostra na cara dele, declarando: essa dívida foi paga em sangue. Você não tem mais autoridade aqui. Em nome de Jesus, retire-se. Essa verdade precisa explodir dentro de você. Ela precisa se tornar mais real do que a dor que você sente no seu corpo. A sua cura não é uma questão de sentimento, é uma questão de fato. É uma verdade legal e estabelecida nos tribunais do céu. Talvez você olhe para o seu corpo e diga: mas nada mudou. A dor ainda está aqui. E é nesse ponto que a sua fé entra em ação. A fé não é negar a existência dos sintomas. A fé é negar o direito dos sintomas de permanecerem. É olhar para a dor e dizer: você é um invasor. Você está no meu corpo ilegalmente. A minha escritura assinada com o sangue de Cristo diz que esta propriedade pertence à saúde divina e eu ordeno que você saia agora. Você não está tentando ser curado. Você está simplesmente defendendo a cura que já possui. É a diferença entre um soldado que luta para a vitória e um soldado que luta a partir da vitória. A guerra contra a doença já foi vencida por Jesus. Nós não estamos tentando derrotar o diabo. Nós estamos simplesmente impondo a derrota que Jesus já conquistou. A sua postura muda de defesa para ataque. Você para de ser a vítima da doença e se torna o executor da palavra de Deus contra ela. Por anos, você orou para cima, pedindo a Deus que enviasse algo do céu para baixo. Hoje Deus está te ensinando a operar a partir da sua posição em Cristo, que está assentado nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e potestade. A autoridade já está em você. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em você, através do Espírito Santo. Não é uma força que você precisa importar do céu. É uma força que você precisa liberar de dentro de você. A transação está completa. O presente está em seu nome embrulhado e com um laço. O preço é impagável, mas para você é de graça. A sua parte é simplesmente estender as mãos da fé e dizer: eu recebo. Não, eu receberei um dia. Não, eu espero receber. Mas eu recebo agora. Eu tomo posse da minha cura, da minha paz, da minha restauração completa. É minha. Foi comprada para mim. Está paga. E eu não vou mais viver nem um dia a menos do que a realidade que Cristo conquistou para mim na cruz. A sua mentalidade precisa mudar do "se for da tua vontade" para
Obrigado, Pai, porque eu sei que é a tua vontade, pois o preço já foi pago. A única pergunta que resta, a única barreira que ainda existe, não está no céu. Está na sua frente. Se está tudo pago, porque a dor ainda parece tão real, e essa é a pergunta de $1 milhão, não é. É a pergunta que ecoa na mente de todo crente sincero, que já orou por cura. Se está tudo pago, se a cura já é minha por herança, se a obra na cruz foi completa. Porque a minha dor ainda parece tão real. Porque o meu corpo ainda grita em protesto. Porque os exames médicos continuam a trazer um relatório sombrio, que contradiz tudo o que a palavra de Deus diz. É aqui, meu amigo, minha amiga, que a batalha se torna pessoal. É a trincheira onde a sua fé será provada. Porque uma vez que você entende que a provisão já foi feita no mundo espiritual, você precisa aprender a lidar com os dois maiores inimigos que tentarão impedir que essa provisão se manifeste no mundo natural. Eles são os agentes duplos do inferno designados para manter você na prisão da enfermidade, o ladrão chamado dúvida e o seu cúmplice barulhento, o guarda chamado sintoma. Vamos falar primeiro do ladrão, a dúvida. A dúvida é a arma mais antiga e eficaz do inimigo. Ela não chega com um ataque frontal com tambores de guerra. Ela se infiltra silenciosamente como um ladrão na noite. Ela entra pelos seus pensamentos disfarçada de lógica, de razão, de bom senso. A dúvida é a voz sutil que sussurra no seu ouvido logo após você ouvir uma mensagem de fé como esta. Ela diz: isso é muito bonito, mas e se não for para você? E se o seu caso for diferente? E a Bíblia também fala sobre o espinho na carne de Paulo. Talvez essa doença seja a sua cruz para carregar. Você realmente acha que é tão simples assim? A dúvida é um ladrão de sementes. No momento em que a semente da verdade, pelas suas feridas, fomos sarados, é plantada em seu coração, a dúvida vem imediatamente para tentar roubá-la antes que ela possa criar raízes. Ela te faz questionar a bondade de Deus, a integridade da sua palavra e, principalmente, a sua própria dignidade em receber o milagre. A dúvida sempre aponta para as suas falhas. Você lembra do que fez semana passada? Você acha que Deus vai curar alguém? Como você, que ainda luta com isso ou aquilo? Ela te faz focar na sua performance em vez de focar na performance de Cristo. Ela quer que você acredite que a cura é uma recompensa por bom comportamento e não um presente da graça. O maior poder da dúvida é que ela te força a olhar para as circunstâncias em vez de olhar para a promessa. Ela te puxa para fora da rocha da palavra de Deus e te joga no mar agitado da sua realidade visível. E quando você está se afogando em preocupações, olhando para as ondas do seu problema, você afunda assim como Pedro afundou quando tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade. A dúvida é a fé ao contrário. Fé é acreditar na palavra de Deus, apesar das evidências contrárias. Dúvida é acreditar nas evidências contrárias, apesar da palavra de Deus. E a escolha de em quem acreditar é inteiramente sua. Mas a dúvida raramente trabalha sozinha. Ela tem um parceiro, um guarda de prisão, que faz muito barulho, para mantê-lo aterrorizado e focado na sua cela. E o nome desse guarda é sintoma. Os sintomas. Eles são o argumento mais convincente do inimigo. A dor que pulsa na sua cabeça.
a fraqueza que te impede de se levantar, a mancha na radiografia, o número no exame de sangue, o tremor nas suas mãos. Os sintomas são tangíveis, são reais, são insistentes. Eles gritam para você 24 horas por dia que a doença é a sua realidade. Enquanto a dúvida é o ladrão que rouba a semente da palavra, o sintoma é o guarda que patrulha as muralhas da sua prisão, batendo nas grades com um cacetete gritando: "Você está doente. Você está doente." Não adianta acreditar. Olhe para a sua condição. Sinta essa dor. Veja este relatório. Isso é real. A cura é só uma fantasia. O inimigo usa os seus 5 sentidos contra você. Ele sabe que se conseguir manter sua atenção focada no que você vê, no que você sente e no que você ouve no mundo natural, ele pode anular a verdade do mundo espiritual. Ele quer que a voz do seu corpo seja mais alta do que a voz do seu espírito. E aqui está o ponto crucial da batalha. A fé não nega a existência do fato. Ela impõe a autoridade da verdade sobre o fato. Qual é a diferença? O fato é que você pode estar sentindo dor agora mesmo. Isso é um fato. O fato é que o diagnóstico médico pode ser assustador. Isso também é um fato. Negar a existência desses fatos seria tolice. Seria pensamento positivo, não fé bíblica. A fé bíblica, no entanto, olha para o fato e diz: eu reconheço que você está aí, mas você não tem o direito de permanecer. Existe uma verdade superior, uma lei maior que governa esta situação. E a verdade é que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Portanto, fato, você precisa se curvar à verdade. Dor, você é um invasor ilegal. Diagnóstico, você é uma mentira cancelada pelo sangue de Jesus. Sintoma, você não é o dono deste corpo. Eu sou e eu decido alinhá-lo com a palavra de Deus. Você precisa entender que os sintomas são apenas isso, sintomas. Eles são mensageiros ecos de uma condição que já foi espiritualmente derrotada. Eles são como o exército de um país que já se rendeu, mas alguns soldados renegados se recusam a abaixar as armas e continuam a atirar. O que você faz? Você não se rende a eles. Você impõe a vitória que o seu comandante Jesus já conquistou. Você luta a partir de uma posição de autoridade, sabendo que a guerra já foi ganha. A sua batalha não é para ser curado. A sua batalha é para permanecer na cura que já é sua. É uma batalha pela sua mente. É uma luta para manter seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Toda vez que um sintoma gritar, você precisa gritar a palavra de Deus mais alto. Quando a dor vier, sua resposta imediata não deve ser: ai meu Deus, está doendo de novo. Mas sim, está escrito: Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Dor, você está no corpo errado. O seu lugar era na cruz, não em mim. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Você precisa tomar uma decisão consciente sobre qual relatório você vai acreditar. De um lado, você tem o relatório do mundo, os médicos, os exames, os seus sentimentos, a sua experiência passada. Esse relatório descreve a sua condição. Do outro lado, você tem o relatório do Senhor, a palavra de Deus. Esse relatório
não descreve a sua condição. Ele determina a sua posição. O relatório do mundo diz doente. O relatório do Senhor diz curado. O relatório do mundo diz sem esperança. O relatório do Senhor diz mais que vencedor. E a Bíblia pergunta: a quem crereis? A sua cura não se manifestará enquanto você continuar dando mais crédito ao guarda-sintoma do que ao libertador Jesus. Não se manifestará enquanto você permitir que o ladrão, dúvida, continue a roubar a semente da verdade do seu coração. A batalha é vencida ou perdida no campo da sua mente. Você precisa se tornar um guardião dos seus pensamentos. Quando a dúvida sussurrar, confronte-a com a palavra. Quando o sintoma gritar, silencie-o com uma declaração de fé. Não se trata de fingir que a dor não existe. Trata-se de declarar que a saúde de Cristo é mais real e mais poderosa do que a dor. Trata-se de se recusar a ser movido pelo que você sente e decidir ser movido apenas pelo que você crê. Muitas vezes, os sintomas são os últimos a ir embora. Eles são como um inquilino teimoso que, mesmo depois de receber a ordem de despejo, tenta ficar mais um pouco para ver se você está falando sério. E quando ele percebe que você não vai ceder, que você não vai parar de declarar a sua autoridade como proprietário, que a sua fé não está vacilando, ele não tem outra escolha a não ser fazer as malas e ir embora. A sua perseverança na fé esgota a resistência do inimigo. Então a pergunta permanece: você vai continuar a negociar com o ladrão e a temer o guarda, ou vai se levantar como o herdeiro que você é e tomar posse da sua casa? Então a pergunta que ficou no ar é esta: como você se levanta, como o herdeiro que é, como você toma posse da sua casa, mesmo quando o ladrão da dúvida está sussurrando em seus ouvidos e o guarda do sintoma está gritando na sua cara? A resposta não está em uma fórmula mágica, não está em um ritual complicado. A resposta está em uma mudança de postura, uma decisão consciente e deliberada de parar de agir como um paciente esperando por um diagnóstico e começar a se comportar como um herdeiro reivindicando uma propriedade. Essa mudança é a ponte entre a promessa espiritual e a manifestação física, e ela se apoia em dois pilares fundamentais: o que sai da sua boca e o que habita em seu coração. O primeiro pilar, e o mais prático, é este: mude a sua linguagem. Você precisa entender que as suas palavras não são apenas sons vazios. Suas palavras são recipientes. Elas carregam ou fé ou medo. Elas constroem a sua realidade ou a destroem. Por muito tempo, suas palavras têm sido usadas para descrever e reforçar a sua prisão. Você se tornou um narrador especialista da sua própria dor. Você diz: minha enxaqueca está me matando hoje. Essa minha artrite ataca sempre que o tempo muda. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Percebe? Você toma posse da doença. Você a chama de minha. Você a integra à sua identidade. E o inimigo aplaude porque você está fazendo o trabalho dele por ele. Você está acorrentando a si mesmo com as suas próprias confissões. A mudança de postura exige uma revolução na sua boca. Você precisa demitir o narrador da dor e contratar o proclamador da verdade.
A sua oração precisa mudar de um pedido de socorro para um decreto de autoridade. Pare de orar sobre o seu problema e comece a falar para o seu problema. Em vez de se ajoelhar e dizer: Senhor, por favor, tire essa dor de cabeça terrível de mim, você precisa se levantar, colocar a mão na sua cabeça e dizer: dor de cabeça, eu estou falando com você. Em nome de Jesus, você não tem autoridade sobre o meu corpo. Meu corpo é o templo do Espírito Santo e nenhuma enfermidade pode habitar aqui. Eu te ordeno que saia agora. A diferença é sísmica. No primeiro cenário, você é a vítima. No segundo, você é o governante. Talvez você se sinta tolo ou presunçoso no início. A sua mente lógica vai gritar com quem você pensa que está falando. Mas você não está falando com o ar. Você está se dirigindo a um espírito de enfermidade. Você está exercendo a autoridade que Jesus lhe deu quando disse: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você não está pedindo a Deus para lutar a batalha por você. Você está usando as armas que Ele já lhe deu para lutar a partir da vitória que Ele já conquistou. Pare de ensaiar a sua doença para os outros. Quando alguém perguntar como você está, em vez de dar um relatório médico detalhado sobre suas dores e problemas, aprenda a responder com fé. Isso não significa mentir. Significa falar a verdade da palavra de Deus sobre a sua vida. Você pode dizer: estou de pé, e a palavra de Deus diz que pelas suas feridas eu fui sarado. Então, estou caminhando na minha cura. No início, as pessoas podem achar estranho, mas você não está tentando impressionar as pessoas. Você está tentando alinhar a sua realidade com a verdade de Deus. Suas palavras são sementes. Pare de plantar sementes de doença e comece a semear a cura em cada conversa. O segundo pilar que dá poder ao primeiro é este: alinhe o seu coração com a gratidão. Se a sua boca está declarando cura, mas o seu coração está cheio de amargura, medo e autocomiseração, suas palavras serão vazias. A gratidão é o combustível da fé. É a atmosfera onde os milagres acontecem. O inimigo não tem defesa contra um coração genuinamente grato. Você precisa começar a agradecer a Deus pela sua cura, como se ela já fosse uma realidade física completa e manifesta. Isso parece loucura para o mundo, sim. Mas para o reino de Deus, isso se chama fé. A fé, diz a Bíblia, é a certeza daquilo que se espera, a prova das coisas que não se veem. Agradecer antecipadamente é a mais alta expressão de certeza. É dizer a Deus: Pai, eu confio tanto na integridade da Tua palavra e na obra consumada de Jesus que eu não preciso esperar ver para crer. Eu já creio e por isso eu te agradeço agora. Transforme suas sessões de lamentação em sessões de adoração. Em vez de passar 30 minutos descrevendo a sua dor para Deus, passe 30 minutos o agradecendo pela solução. Obrigado, Pai, porque sou curado. Obrigado porque a saúde divina flui em cada célula do meu corpo. Obrigado, Jesus, porque tuas feridas me sararam e eu sou livre. Obrigado porque a tua alegria é a minha força, mesmo quando as circunstâncias tentam me dizer o contrário. Louve a Deus pela sua cura no meio da sua dor. Adore-o pela sua força no meio da sua fraqueza.
Quando o sintoma gritar mais alto, aumente o volume do seu louvor. Isso é uma arma de guerra espiritual. O louvor confunde o inimigo. Ele espera te ver chorando, reclamando, desistindo. Quando ele te vê de mãos levantadas, com um cântico de gratidão nos lábios, mesmo enquanto seu corpo dói, ele fica desarmado. Ele não sabe como lidar com esse tipo de fé desafiadora e implacável. Esse tipo de fé move a mão de Deus. Você não está negando a realidade. Isso é crucial. Você não está fingindo que a dor não existe. Você está fazendo algo muito mais poderoso. Você está a reconstruindo. Imagine que a sua situação atual é um prédio velho, rachado e prestes a desabar. A palavra de Deus é a planta de um prédio novo, perfeito e glorioso. A sua confissão de fé e a sua gratidão são as ferramentas. A cada vez que você declara, "Eu sou curado", e agradece a Deus por isso, você está demolindo uma parede do prédio velho e erguendo uma parede do novo. Você está impondo a planta do céu sobre o terreno da sua vida. E você continua a construir palavra por palavra, agradecimento por agradecimento, até que a estrutura da promessa de Deus se torne a única realidade visível. Essa mudança de postura é a sua parte na manifestação do milagre. Deus já fez a parte dele. A cruz foi a parte de Jesus. Agora, a sua parte é alinhar a sua boca e o seu coração com o que já foi consumado. Pare de esperar por um sentimento. Pare de esperar que a dor desapareça, para então você começar a crer. A ordem do reino é o oposto. Não espere sentir para crer. Creia para poder sentir. A sua fé é a incubadora onde a promessa de Deus, que já é uma realidade no espírito, é gestada e nutrida até que ela nasça no mundo natural. A sua declaração é a palavra da parteira, chamando à existência o que já foi formado no útero do espírito. Então, hoje, a sua tarefa é clara. Pegue um diário e escreva todas as confissões negativas que você tem feito sobre sua saúde, suas finanças, sua família. E ao lado de cada uma, escreva o que a palavra de Deus diz a respeito. Rasgue a página das mentiras e comece a meditar, falar e viver a página da verdade. Você é o profeta da sua própria vida. O que você profetiza, você tende a possuir. Pare de profetizar a derrota e o desastre. Comece a profetizar cura, força, provisão e vitória. Levante-se da sua posição de vítima. Você não é um paciente no corredor da vida. Você é um filho do rei sentado à mesa do banquete. Haja como tal. Fale como tal. Agradeça como tal. E observe como o ladrão da dúvida e o guarda do sintoma perdem todo o poder sobre você. E quando você alinha a sua boca com a confissão da verdade e o seu coração com a atmosfera da gratidão, você chega a um ponto de virada, um ponto decisivo onde muitos crentes, infelizmente, param. Eles dominam a teoria, aprendem a falar a linguagem da fé, mas a sua jornada termina aí em um exercício puramente mental e verbal. E se a sua fé parar aí, ela está incompleta. Pior do que isso, a Bíblia nos dá uma palavra forte e sóbria: a fé sem obras é morta. Imagine um corpo perfeitamente formado, mas sem fôlego de vida. É uma imagem triste e inútil. Assim, é a fé que não se move, que não age, que não faz. Receber
a sua cura. Meu amigo, minha amiga, não é um exercício passivo. A fé não é um sentimento aconchegante que você cultiva no seu coração. A fé é um verbo. A fé é movimento. A fé é ação. Pense nisso da forma mais simples possível. Se eu te dissesse, eu tenho fé que esta cadeira vai me segurar, mas eu me recusasse a sentar nela, permanecendo de pé, olhando para ela com desconfiança, você acreditaria na minha fé? Claro que não. Minha ação, ou a falta dela, estaria traindo a minha confissão. As minhas palavras seriam vazias, porque não foram validadas por um ato correspondente. A verdadeira prova da sua fé não está no que você diz quando está de joelhos no seu quarto, mas no que você faz quando se levanta e enfrenta o seu dia. Suas ações são o amém, visível da sua oração invisível. E é aqui que o poder de Deus é liberado de uma forma extraordinária. Deus responde à fé que se move. Olhe para os milagres de Jesus. Raramente ele curava pessoas que estavam paradas passivamente esperando. Quase sempre, ele dava uma instrução, uma ordem, que exigia uma ação por parte da pessoa que buscava o milagre. Lembre-se do paralítico no tanque de Betesda. Um homem que estava doente há 38 anos. 38 anos deitado, olhando para uma água que ele nunca conseguia alcançar. A sua identidade era de um inválido. Então, Jesus se aproxima e, em vez de fazer uma oração longa e eloquente, ele lhe dá uma ordem que, para a lógica humana, era absurda e até cruel. Ele disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Pense na audácia dessa ordem. Jesus estava mandando um homem que não andava há quase 4 décadas fazer exatamente aquilo que ele era incapaz de fazer. A doença dizia: você não pode se mover. Jesus dizia: mova-se. E o milagre aconteceu no espaço entre a ordem e a obediência. No momento em que aquele homem tomou a decisão interior de obedecer, no instante em que ele contraiu o primeiro músculo no ato de fé, de tentar se levantar, o poder de Deus inundou aquele corpo paralisado e o vivificou. A cura não veio para que ele pudesse se levantar. Ele se levantou e, por isso, a cura se manifestou. E os 10 leprosos? Eles clamaram por misericórdia e Jesus lhes disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Agora, segundo a lei da época, um leproso só podia se apresentar ao sacerdote depois de estar limpo. Eles ainda estavam cobertos de lepra. Seus corpos ainda estavam em decomposição. Mas eles receberam uma ordem que exigia que agissem como se estivessem curados. E a Bíblia diz algo maravilhoso. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. A cura não aconteceu enquanto eles estavam parados na frente de Jesus. A cura aconteceu no caminho. A cura foi liberada pelo movimento, pela obediência, pelo passo de fé que eles deram em direção à promessa, mesmo quando seus corpos ainda gritavam o contrário. E o que isso significa para você hoje agora? Significa que depois de declarar a sua cura e agradecer por ela, você precisa se perguntar: qual é o meu passo de fé? Qual é a ação que corresponde à minha crença? A sua fé precisa de pernas. Ela precisa sair do papel e começar a andar. Faça a si mesmo esta pergunta e seja honesto o que você faria
se estivesse completamente são e curado, neste exato momento, a doença te impediu de fazer o quê? Talvez seja algo simples. Talvez seja se abaixar para amarrar os sapatos sem aquele medo da dor nas costas. Tente. Dobre-se lentamente declarando: corpo, você é flexível e forte em nome de Jesus. Talvez seja comer aquele alimento que você tem evitado por anos por causa de uma alergia ou problema digestivo. Pegue um pedaço pequeno e, em fé, agradeça a Deus por ele declarando: eu santifico este alimento e o recebo em um corpo curado. Talvez seja fazer aquela caminhada no parque que a fraqueza ou a dor nos joelhos te impediram de fazer. Coloque seus tênis, vá até a porta e dê o primeiro passo, mesmo que seja só ao redor do quarteirão, declarando a cada passo: eu ando em saúde e força divina. Se a sua luta é contra a ansiedade ou a depressão, qual seria o seu passo de fé? Talvez seja fazer aquela ligação que você tem adiado por medo. Talvez seja sair de casa e ir a um lugar público, mesmo que seu coração acelere, declarando: o perfeito amor lança fora todo medo. Eu tenho a mente de Cristo e ando em paz. Talvez seja começar a fazer planos para o futuro, para uma viagem ou um projeto que o desânimo te fez acreditar que nunca seria possível. A sua ação não precisa ser um salto gigantesco. Deus não está pedindo para você correr uma maratona amanhã. Ele está procurando por um passo, um pequeno ato de obediência que prove que a sua fé é mais do que palavras. Esse primeiro passo é um ato de guerra. É uma declaração ao inferno de que você não vai mais cooperar com a doença. É um sinal para o céu de que você está pronto para receber a manifestação completa do seu milagre. E não tenha medo de falhar. Talvez você tente se abaixar e ainda sinta dor. Talvez você dê o primeiro passo e a fraqueza ainda esteja lá. Não desanime. A sua ação não é a fonte da cura, é o canal através do qual o poder de Deus flui. O paralítico provavelmente cambaleou no início. Os leprosos provavelmente deram dezenas de passos antes de verem a primeira mudança em sua pele. A chave é não recuar. Se você tentou e a dor ainda está lá, não diga: ah, não funcionou. Diga: dor, eu te enfrento com a palavra de Deus. Você não vai me parar. Eu vou tentar de novo. A sua perseverança na ação é a sua fé em exibição. Você precisa entender: você não está se esforçando para conquistar a cura. Isso seria obras. Você está agindo para receber a cura. Isso é fé. É a diferença entre tentar arrombar a porta do depósito e usar a chave que o dono já te deu para abri-la. Suas ações de fé são você inserindo e girando a chave na fechadura. O depósito já está cheio de bênçãos. A sua parte é destrancá-lo com a sua obediência. Então hoje, pare de ser um espectador da sua própria vida. Pare de esperar passivamente que um raio mágico caia do céu. A sua fé foi projetada para ser ativa, ousada e até um pouco desafiadora. Deus está esperando pelo seu movimento. Assim como as águas do Jordão só se abriram quando os pés dos sacerdotes tocaram a água, o seu milagre, muitas vezes, está esperando que o seu pé de fé toque o solo da impossibilidade. O poder de Deus vai encontrar o seu passo de obediência no meio do caminho. Então, levante-se, tome o seu leito
e ande. O que você vai fazer hoje que uma pessoa doente não faria? A sua resposta a essa pergunta pode ser o início da sua manifestação. E no momento em que você dá esse primeiro passo de fé, no instante em que a sua ação se alinha com a sua confissão, algo poderoso começa a acontecer. Você não apenas abre o canal para o poder de Deus fluir em sua vida, mas você também começa a entender o verdadeiro porquê por trás de tudo isso. E talvez essa seja a revelação mais libertadora de todas. Você já parou para se perguntar por que Deus está tão pessoalmente investido na sua cura? Você acha que o Criador do universo está mobilizando o céu inteiro apenas para que você se sinta um pouco mais confortável, apenas para aliviar a sua dor e te devolver à sua rotina normal? Ah, meu amigo, minha amiga, o plano dele é infinitamente maior e mais glorioso do que isso. Se a sua motivação para a cura for apenas o seu próprio bem-estar, a sua fé terá um teto baixo. Mas quando você captura o propósito de Deus para a sua restauração, a sua fé ganha asas. A verdade é esta: sua cura não é só para você. Ela nunca foi. O seu milagre tem um propósito que transcende as paredes da sua casa e o alívio do seu corpo. A sua cura é um testemunho, é um farol de esperança, é uma ferramenta de redenção nas mãos de Deus. Pense comigo. A sua dor teve uma plateia. As pessoas ao seu redor, sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, eles viram a sua luta. Eles ouviram seus lamentos. Eles testemunharam suas limitações, seus dias ruins, suas idas e vindas de médicos e hospitais. Sua fraqueza foi pública. Sua batalha foi visível. E agora, Deus está dizendo: assim como a sua dor teve uma plateia, a minha glória na sua vida também terá. Quando Deus te levantar, quando a saúde que foi comprada na cruz se manifestar plenamente no seu corpo, sua vida se tornará um outdoor vivo da bondade e do poder de Deus. As mesmas pessoas que te viram no fundo do poço serão forçadas a olhar para cima e testemunhar a sua restauração. E elas não terão outra explicação. Elas não poderão dizer: foi sorte. Não poderão dizer: foi aquele novo tratamento. Elas saberão da sua jornada, das suas orações, da sua fé, e serão confrontadas com uma verdade inegável. Isso só pode ter sido Deus. Sua história será reescrita. A trilha sonora da sua vida não será mais a da dor que você sentiu, mas a do poder que te libertou. Você deixará de ser o coitado que sofre daquela doença para se tornar aquele que Deus curou de forma milagrosa. O seu testemunho se tornará uma arma poderosa que silenciará a dúvida na vida de outros. A sua cicatriz se tornará um símbolo de esperança. Você não precisará pregar um sermão. A sua própria vida será a pregação. Você será um farol de esperança em um mundo que está doente, cansado e morrendo na escuridão da desesperança. Mas o propósito vai ainda mais fundo. A sua cura não é apenas um testemunho para os outros. Ela é uma liberação para você. A doença, seja ela física, emocional ou espiritual, é uma corrente. Ela te prende. Ela limita o seu potencial. Ela consome sua energia, seu tempo e seus recursos. Ela te força a viver em modo de sobrevivência focado apenas em passar pelo próximo dia. Mas Deus não te criou para sobreviver. Ele te criou para prosperar, para reinar
para cumprir um chamado único e intransferível que Ele desenhou para você antes mesmo da fundação do mundo. Ao te curar, Deus não está apenas consertando uma peça quebrada. Ele está te libertando para a sua missão. Ele está quebrando as correntes para que você possa correr a corrida que Ele preparou para você. Talvez o seu chamado seja servir na sua igreja, mas a dor crônica te impede. Talvez o seu propósito seja abrir um negócio para abençoar sua comunidade, mas a ansiedade te paralisa. Talvez você tenha o dom de encorajar outros, mas a depressão roubou a sua própria voz. A sua cura é a chave que abre a porta do seu propósito. Deus não está apenas restaurando o seu corpo. Ele está restaurando o seu destino, e o efeito disso é exponencial. O seu milagre nunca termina em você. Ele começa em você. Imagine a sua cura como uma pedra lançada em um lago de águas paradas. A primeira onda é o seu próprio alívio, mas logo em seguida, outras ondas começam a se espalhar. A segunda onda atinge a sua família, que testemunha o milagre e tem sua fé renovada. A terceira onda atinge seus amigos e vizinhos, que começam a perguntar sobre o Deus que você serve. A quarta onda atinge pessoas que você nem conhece, que ouvem o seu testemunho e, pela primeira vez, encontram uma centelha de esperança para a sua própria situação impossível. A sua liberdade se torna a chave para a liberdade de muitos outros. A sua coragem de crer e agir se torna a inspiração que outra pessoa precisava para dar o seu próprio passo de fé. A sua história se torna o manual de sobrevivência e o guia de vitória para alguém que está exatamente onde você esteve. Você entende a magnitude disso. A sua decisão de hoje de se levantar e tomar posse da sua cura não afeta apenas a sua vida. Ela tem o potencial de alterar destinos, de salvar vidas, de iniciar uma reação em cadeia de milagres. É por isso que a batalha pela sua saúde é tão intensa. O inimigo não está lutando apenas para te manter doente. Ele está lutando para te manter calado, limitado e improdutivo para o reino de Deus. Ele sabe que uma pessoa curada e livre e apaixonada por Jesus é a arma mais perigosa que existe contra o reino das trevas. Por isso, ele luta com tanto afinco para te manter focado na dor, na dúvida e no desânimo. Mas hoje essa mentira acaba. Entenda que a sua busca pela cura não é um ato egoísta. É um ato de guerra espiritual. É você dizendo ao inimigo: você não vai mais roubar o meu destino. Você não vai mais usar este corpo para me prender. Este corpo é um instrumento de justiça, uma ferramenta para a glória de Deus, e eu o tomo de volta agora. A sua cura te comissiona. Ela te transforma de um paciente em um soldado, de uma vítima em um embaixador. Deus não está te dando um atestado de alta para você ir para casa e descansar. Ele está te dando um certificado de aptidão para que você possa ir ao mundo e servir. Seu milagre não é um ponto final, é um ponto de partida. E se a sua cura não é apenas sobre você, mas sobre o seu propósito, sobre o testemunho que sua vida se tornará e sobre a liberdade que seu milagre trará a outros. Então, a pergunta final não é quando, mas agora. A decisão que se apresenta diante de você neste exato momento é a mais importante que você tomará hoje. Ela
é uma bifurcação no seu caminho. De um lado, está a trilha familiar gasta e confortável da sua dor. É o caminho da súplica da espera passiva, do foco nos sintomas da esperança adiada que adoece a alma. É o caminho de continuar a se definir pela sua enfermidade, de aceitar o diagnóstico dos homens como a sua sentença final. Do outro lado, há um caminho novo, um caminho de fé ousada, de autoridade de ação. É o caminho onde você para de pedir e começa a receber, onde você para de descrever o problema e começa a decretar a solução, onde você se levanta mesmo sentindo a dor e dá o primeiro passo de uma pessoa curada, onde você entende que a sua restauração não é apenas para o seu conforto, mas para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. A decisão de qual caminho tomar é inteiramente sua. Deus não vai forçar a bênção sobre você. A cruz já fez a provisão. O Espírito Santo já está aí para te capacitar, mas a mão que estende para receber precisa ser a sua. O céu não está em silêncio. Ele está em uma expectativa vibrante, esperando pelo som da sua fé, esperando ouvir a sua voz mudar de um gemido de súplica para um rugido de declaração, esperando ver os seus pés se moverem da inércia, da resignação, para a ação da obediência. O tempo de pedir, como um mendigo, acabou. O tempo de receber, como um herdeiro, é agora. Neste exato momento, onde quer que você esteja, não é amanhã depois que você se sentir um pouco melhor. Não é na próxima semana depois que o resultado do novo exame chegar. Não é no próximo ano quando você tiver mais fé. A fé não é algo que você acumula para depois usar. A fé é um músculo que você usa agora para que ele se torne mais forte. O poder de Deus não está no futuro. Ele é eterno e a eternidade está acessível no agora. Eu te convido a fazer algo prático neste instante. Por um momento, quero que você conscientemente feche os olhos para a sua realidade física. Feche os olhos para os seus sintomas. Silencie por um instante a voz da dor, a voz do médico, a voz do medo. E com os olhos fechados para o natural, abra os olhos do seu espírito. Veja além do que os seus sentidos te dizem. Olhe para a verdade imutável da palavra de Deus. Veja-se através das lentes da cruz. Veja Jesus pendurado ali e ouça-o sussurrar para o seu coração: está consumado. A sua dívida foi paga. A sua doença foi levada. A sua cura foi comprada. Deixe essa imagem se tornar mais real do que a dor no seu corpo. Agora, respire fundo, mas não respire apenas o ar. Pela fé, inspire a vida de Deus. A mesma energia, o mesmo poder, a mesma força criativa que explodiu no túmulo e ressuscitou Cristo dos mortos. Esse mesmo poder está disponível para você agora. Ele habita em você pelo Espírito Santo. E ele está esperando para ser liberado. Liberado pela sua fé. E com essa certeza, com essa autoridade de filho e filha amada, é hora de tomar posse. Não com a voz fraca de um suplicante, mas com a voz firme de um herdeiro que está reivindicando o que é seu por direito. Onde quer que você esteja, se puder, coloque a mão sobre a parte do seu corpo que precisa de cura. Se a dor é emocional, coloque a mão sobre o seu coração ou sua cabeça. E em voz alta, com convicção, declare comigo:
Eu não peço mais. Eu recebo. Eu recebo a minha cura agora, em nome de Jesus. Corpo, eu falo com você. Eu ordeno que você se alinhe com a palavra de Deus. Toda célula, todo nervo, todo órgão, eu declaro vida, saúde e restauração sobre vocês. Dor, você é uma mentira, e eu te expulso em nome de Jesus. Medo, ansiedade, depressão, vocês não têm lugar em mim, pois eu tenho a mente de Cristo. Eu recebo a minha força, eu recebo a minha paz, eu recebo a minha alegria, eu recebo a minha restauração completa. Pare de se apresentar ao mundo como o doente. A sua identidade não está no seu diagnóstico. Sua identidade está em Cristo. E em Cristo não há doença, não há falta, não há condenação. A partir de hoje, comece a se ver como Deus te vê curado, são completo, mais que vencedor. E agora, ande nisso. Caminhe como uma pessoa curada. Fale como uma pessoa curada. Faça planos como uma pessoa curada. Viva como uma pessoa curada. E cada vez que o ladrão da dúvida ou o guarda do sintoma tentarem te intimidar e te puxar de volta para a velha cela, você vai olhar para eles segurando o seu título de propriedade, a palavra de Deus, e vai declarar com uma certeza inabalável: está escrito, pelas suas feridas eu fui sarado. A obra está completa. A mesa está posta. O presente está em seu nome. Apenas receba. A sua jornada de milagres não começa amanhã. Ela começa agora com este passo de fé. Bem-vindo à sua cura. Bem-vindo ao seu propósito. Bem-vindo ao primeiro dia do resto da sua vida vitoriosa. Em nome de Jesus. Amém.